Os pontos de Fernando Lima. Boa tarde, caros ouvintes e telespectadores. Cá estamos nós para mais um Pontos de Fernando Lima. Falamos do local habitual que é os estúdios da Rádio Savana 100.2. Estamos em direto no Facebook. É um programa em que hoje vamos olhar para o caso das dívidas ocultas, os acontecimentos em Maputo e também as ramificações em Londres. Vamos comentar também sobre Cabo Delgado e também vamos olhar para as declarações de André Oliveira Matadi Matsangaísa. Fernando Lima, boa tarde. Cá estamos nós para mais um Pontos, uma semana muito quente. É uma forma peculiar do verão se despedir. Quase. Mas para nós é muito bom, porque assim temos muitos assuntos para debater, inclusivamente temos assuntos para pôr de lado e outros para dar mais destaque, o que muitas vezes, nem sempre é isso que acontece. Portanto, às vezes é mais difícil fazer o alinhamento. Aliás, é isso que te deve dar dor de cabeça para fazer o alinhamento, o que não é o caso esta semana. Muito bem, antes de olharmos para os temas que alinhamos para hoje, Fernando Lima, vamos ao seu tema de semana, que é transportes de ferro-crómio. Bem, o transporte do ferro-crómio é uma questão muito importante aqui no sul de Moçambique. Grande parte deste tráfico é feito na estrada de Ressano Garcia para Maputo, o que, como é óbvio e perceptível para a maioria dos nossos telespectadores e ouvintes, isto causa grandes problemas na estrada e para aqueles que utilizam a estrada, nomeadamente acidentes, atropelamentos, problemas ambientais e destruição da própria estrada. Ora, Moçambique, e os caminhos de ferro em particular, têm uma infraestrutura, uma ferrovia que podia muito bem transportar este minério, o ferrocrómio, das minas, se não me engano, ficam em Rustenburg, no norte de Gauteng, para Maputo, só por esta via, pela ferrovia, tirando os caminhões da estrada. Só para dar uma ideia aos nossos telespectadores, um caminhão basculante transporta 35 toneladas. Um único comboio transporta 3.000 toneladas. Portanto, cerca de 100. Um comboio representa cerca de 100, quase 100 caminhões. Mesmo no processo de desalfandegamento e de processamento de fronteira, é muito mais prático desembaraçar uma única composição ferroviária ao invés de desembaraçar cerca de 100 caminhões. Ora, as autoridades moçambicanas, pelo menos daquilo que é público, sempre argumentaram que era necessário tirar os caminhões da estrada e transferi-los para o caminho de ferro. Argumentava-se que o poderoso lobby da caminhonagem era contra. Depois, as autoridades sul-africanas relaxaram um pouco, deixaram inclusivamente algumas das nossas empresas de caminhonagem fazerem também o tráfego para diminuir a pressão, mas quer os caminhos de ferro, quer o governo, sempre insistiram nesta tónica e parece que finalmente a situação começa a ser invertida. Eu tive acesso aos números de 2020 que mostram um aumento de 35% no transporte ferroviário de ferrocrómio para Maputo. Cerca de mais 500 mil toneladas transportadas para Maputo por via ferroviária. Cerca a mais
150 comboios que fizeram o transporte de ferroviário no ano de 2020. São números significativos. Penso que não é apenas um problema de cometimento de políticas, mas também tem a ver com a alteração de alguns paradigmas importantes, nomeadamente ao nível da infraestrutura. A linha de Ressano Garcia foi melhorada, permite agora a sua utilização por maiores comboios, o tráfego, maior velocidade na circulação de tráfego descendente e ascendente, e também alguma capacidade demonstrada, sobretudo pelos caminhos de ferro, em relação à disponibilidade de material circulante. Estamos a falar de vagões e de material de tração. Estamos a falar de locomotivas. A Transnet, tanto quanto eu sei, que nunca quis ouvir falar do aumento desta operação, evidentemente, face aos números de 2020, mostra-se agora muito mais cooperativa, muito mais aberta para muito mais aberta à negociação, e isto, aliás, é normal. A adicionar a isto, há também informações complementares que está em construção um porto seco em Ressano Garcia, o que significa que também ainda os caminhões que circulam para Maputo deixarão de circular uma parte. Mas isto está a deixar nervoso a nervosa atraque que é a concessionária já lá vamos. Portanto, está em construção um terminal, um porto seco em Ressano Garcia, fazendo com que os caminhões deixem a sua carga em Ressano Garcia e depois de Ressano Garcia é transportado para Maputo. Não é um grande ganho para os caminhos de ferro, devo dizer. A linha de Ressano Garcia a Maputo são 88 km. Em termos ferroviários, em termos comerciais e económicos, aquilo que onde os caminhos de ferro fazem grandes ganhos é nos grandes transportes, tipo Maputo-Zimbábue, 500 km, Maputo Beira-Moatize, 600 km. Vamos dizer Beira-Machipana são 300, mas este trajeto porque Moçambique só apanha o dinheiro do transporte nos 88 km. Se houver trânsito de vagões para o outro lado da fronteira, a questão comercial é vista de maneira diferente. Portanto, não é que os caminhos de ferro vai fazer um grande dinheiro, mas eles são, à partida, são acionistas do próprio projeto. Portanto, podem ir buscar ganhos noutros segmentos. Não se sabe até agora, mas de certeza que esta empresa que está envolvida neste projeto fez as suas contas e achou que tinha algo a ganhar com esta transladação dos minérios a partir de Ressano Garcia. Mas ganham os utentes da estrada, ganha o meio ambiente. Claro que não há bela sem senão, Francisco, e já vimos, e é muito natural, só não sendo quem não é filho de boa gente, e quando se perde, aqueles que estão a perder sabem onde é que dói. Ora, com os números dos caminhões sempre crescentes, mas a serem retirados da estrada, a TRAC perde tráfego, perde receita, mais a receita de um caminhão articulado, porque os caminhões do ferrocrómio são caminhões articulados com duas plataformas. Eu não sei de cabeça
o cobrado por cada caminhão, mas é a tarifa mais pesada. Portanto, aqui resta saber se há algum contrato ou compromisso da utilização dessas empresas de caminhonagem na N4, uma vez que a N4, sem ser uma estrada privada, é pelo menos uma estrada concessionada e, portanto, a concessão a que gera o tráfego nesta estrada. Mas o ponto é, para os utentes, para o ambiente, são de facto boas notícias. E a traca é que, porque os caminhões aparentemente são a parte de leão das receitas da concessionária sul-africana. Muito bem, Fernando Lima, temos muitos temas hoje. Vamos ao principal que marcou esta semana, que é a questão das dívidas ocultas, que deu um passo. O Tribunal Supremo ordenou a libertação de 11 dos 18 detidos no âmbito deste processo, porém manteve a prisão os principais arguidos, o núcleo duro deste processo. Só para lembrar os nossos ouvintes e telespectadores, esta decisão é consequência dos recursos interpostos pela defesa em relação ao despacho de pronúncia do Tribunal Judicial da cidade de Maputo, que foi confirmada pelo Tribunal Superior de Recursos. Não satisfeitos, os arguidos recorreram ao Tribunal Supremo, que, no entanto, decidiu esta semana. Mais um episódio nesta importante longa-metragem, Fernando. Mais um episódio. E eu aproveito para dizer, desde já à partida, que sempre disse isto nos nossos programas, que há claramente uma componente política nestas decisões. Os juízes vão ficar muito ofendidos, a própria Procuradoria é capaz de negar a pé juntos a interferência política, mas é assim. Em cada despacho, em cada movimento neste processo, parece que vem tudo, é tudo feito de acordo com um guião previamente estabelecido. Vejamos esta decisão. Os chamados perigosos, ou aqueles que se beneficiaram mais das dívidas ocultas, permanecerão em prisão preventiva, logo permanecendo nesta situação que muitos juristas na nossa praça argumentam que é perfeitamente inaceitável, uma vez que os prazos de foram largamente ultrapassados. Preventiva foram largamente ultrapassados. Depois, há uma graduação nas decisões em relação aos outros arguidos, nomeadamente a sua separação em dois grupos. Uns que podem, digamos, aqueles a quem se vaticinam penas mais suaves ou, eventualmente, uma absolvição, são libertos com termo de identidade e residência. Os intermédios, vamos dizer assim, chamar, têm que pagar caução. Têm que pagar caução para estarem em liberdade. Portanto, os advogados de defesa têm aqui uma meia vitória. Meia vitória porquê? Porque o simples facto de terem recorrido atrasou o próprio processo, nomeadamente os arguidos serem levados a julgamento, uma vez que não era possível marcar-se julgamento sem que fossem dirimidos os recursos pendentes. Mas, digamos, é sempre mais simpático aguardar o julgamento em liberdade do que continuar em prisão preventiva, e por isso aqui é um ganho, alcançaram um ganho, mas para isso é que servem os advogados. Não conhecemos as fórmulas, mas não te parece muito altas algumas das calções? A mais alta é de uma bunda, são cerca de 10 milhões de meticais. Há quem sugere que viu o comunicado do FMO que sugere que são capazes de pagar a caução com o dinheiro dos subornos.
Bem, isso nós não temos que conhecer. Também não estive a fazer a aritmética simples daquilo que são supostos terem recebido e daquilo que já gastaram, uma vez que o próprio processo tem muitos detalhes em que é que foi utilizado o dinheiro, mas não me consta que haja pessoas que alteraram o seu estatuto e agora estejam em situação de pobreza, independentemente de uma parte dos seus bens ter sido confiscada, as contas terem sido congeladas. As cauções habitualmente são arbitradas em função do crime e também das próprias posses das pessoas que, portanto, a quem são arbitradas as cauções. Eu conheço algumas situações, nomeadamente de cauções muito avultadas e que entraram para a história dos tribunais moçambicanos, e nos casos que eu conheço, todas essas pessoas conseguiram pagar as cauções, nomeadamente indo ao banco e conseguindo garantias sobre a sua própria... Ou entregar bens, casas... Não, mais fácil do que isso. Uma pessoa vai ao banco, consegue o dinheiro e dá como garantia os seus bens. Nomeadamente, estas pessoas têm sempre bastantes imóveis, uma vez que a área do imobiliário é uma área que este novo setor afluente da nossa sociedade investe habitualmente, sobretudo quando o setor esteve envolvido nesta bolha de crescimento, em que era muito mais rentável investir em imobiliário do que ter dinheiro a render a prazo no banco, mas porque, sobretudo nos casos de ilícitos, o imobiliário é conhecido como sendo uma fonte importante de lavagem de dinheiro, e quando quer os cartórios, quer os bancos e o Banco Central, com este efeito regulador, ainda não tinham estabelecido uma série de entraves para que a lavagem via imobiliário se passasse de uma forma, digamos, muito fácil. Não tivemos ainda, quando estamos aqui, Fernando Lima, a comentar sobre este assunto, não tivemos acesso a todo o despacho do Tribunal Supremo para vermos as lógicas, como é que chegaram a determinadas conclusões, mas o comunicado que tivemos acesso, para alguns caiu o crime de corrupção passiva. Estou a falar para o Bruno Langa, Teófilo Nhangumel, Armando Dabi Guebuza, Cipriano Mutota, Gregório Leão, Antônio de Rosário, a Maria Inês Moiane e o Renato Matus. Alguns juristas argumentam na base deste comunicado de que estes não são funcionários do Estado, logo não estavam no centro das decisões, mas foram-lhe acrescentado o tráfico de influência a Ndambi, a Inês Moiane e a Renato Matus. Falando-lhe. Bem, eu estou de acordo que é difícil um pronunciamento perentório sem conhecer o despacho ou o acórdão do Tribunal Supremo, uma vez que aquilo de que temos conhecimento é um simples e lacónico comunicado. Aliás, andou muito bem o Tribunal Supremo. Em tempos recentes, o que saberíamos seria através daquilo que se estabeleceu como rádio boca ou o diz-diz. Assim é mais fácil, ajuda na transparência e todos ficamos a saber, pelo menos em linhas muito gerais, o que é que o Tribunal
Supremo decidiu. De qualquer forma, me parece que não se enquadram bem as definições em termos de tráfico de influências, uma vez que há o envolvimento de agentes formalmente privados em assuntos de Estado com o intuito de tirarem benefícios para si próprios e também para beneficiarem terceiros da sua própria atuação e da sua capacidade de influência junto dos agentes do Estado e titulares de cargos públicos para atingirem um dado intento. Já me parece mais difícil a questão da corrupção passiva, uma vez que a decisão do Tribunal Supremo envolveu pessoas que têm uma clara ligação com o Estado, como é o caso de António Carlos do Rosário e Gregório Leão, e outros arguidos que são formalmente agentes privados, como é o caso do Teófilo Nangomel, do Bruno e do Bruno Lano. Na outra praça onde se joga também questões das dívidas ocultas, em Londres, ontem um tribunal de recurso decidiu que o caso das dívidas ocultas, iniciado por Moçambique contra 5 empresas do Grupo PVS, deve ser julgado em foro arbitral e não por um tribunal inglês. O foro arbitral aqui é Suíça. Fernando Lima, isto é um revés para os esforços de Moçambique em anular as garantias das dívidas ocultas. É um revés, e é um revés no que tens especificamente à Privinvest, que foi quem acionou o recurso. Poderemos dizer que as outras partes envolvidas no processo poderão seguir procedimentos idênticos, mas, tanto quanto eu sei, não foi isso que aconteceu. Ou seja, há vários arguidos neste processo, nomeadamente o banco Credit Suisse e antigos funcionários do Credit Suisse. A decisão que aqui foi proferida está relacionada com o Sr. Iskandar Safa, que é o proprietário da Privinvest, e todas as empresas do universo Privinvest. Penso que a defesa, na sua argumentação junto do Tribunal de Apelo, tentou separar as acusações de suborno para a obtenção dos contratos das acusações de suborno especificamente ao ministro Chang e no que tange à emissão de garantias para que os empréstimos a Moçambique fossem concedidos. Ou seja, o objetivo de Moçambique é anular as garantias. Claro, e quanto a mim, e não sou um especialista nestas matérias, mas houve claramente uma opção tática dos advogados de Moçambique, sabendo que não podiam comer o bolo todo, ou seja, ter sucesso em toda a sua extensão, e é importante lembrar que em primeira instância o Tribunal deu razão em Moçambique. O Tribunal de Apelo, mesmo com esta nuance de separar os contratos das garantias, deu razão à Privinvest. Se podemos argumentar em relação ao governo de Moçambique, podemos dizer que Moçambique teve a terminação, ou seja, conseguiu adiar temporalmente esta obrigação de ressarcir os bancos e as empresas que emprestaram o dinheiro e entregaram a Moçambique bens e serviços. Claro que o processo não está
não está encerrado e não é linear. Isto significa, o que aconteceu ontem em Londres foi que o Tribunal declarou que a Praça de Londres não é competente para dirimir este conflito. Então, o conflito vai à arbitragem na Suíça. E, de acordo com os especialistas, os tribunais ou os conselhos de arbitragem habitualmente têm favorecido as empresas, uma grande simpatia pelas causas interpostas pelas... Então é esse o objetivo que a Previvesse quer atingir ao arrastar Moçambique para uma arbitragem. Porque jurisprudência anterior, inclusivamente, indica que o Estado de Moçambique já perdeu vários casos de arbitragem. Estou recordado da questão da linha de Sena e dos empreiteiros indianos. Estou lembrado de uns intermediários na negociação da venda de parte dos ativos portugueses de Cahora Bassa e, portanto, em ambos os casos, o Estado de Moçambique tivemos também um problema com uma empresa italiana. Exatamente. Portanto, a empresa italiana que portanto, que queria fazer o metro de superfície na cidade de Maputo. Portanto, há um histórico recente em que o Estado moçambicano perdeu todas as arbitragens. Vamos a um outro assunto, Fernando Lima, são muitos. Vamos a Cabo Delgado. Vimos recentemente um grande esforço de se desconstruir o relatório da Amnistia Internacional e o Estado-Maior-General das Forças Armadas esteve à frente deste processo, selecionou um grupo de jornalistas que foram ao Cabo Delgado, mas depois ouvi o Ministro da Defesa que este esforço negacionista, o Ministro da Defesa tentou minimizá-lo ao mostrar abertura para cooperar com qualquer entidade de defesa dos direitos humanos. Fernando Lima, primeiro comentamos a ida de jornalistas e depois vamos ao Ministro Neto. Bem, o Governo fez aquilo que lhe competia. Poderemos argumentar se fez bem ou se fez mal. Mas, na primeira questão, atuou de acordo com aquilo que tem sido a matriz das suas reações, que é não existem violações de direitos humanos em Cabo Delgado. Isto não tem nada a ver connosco. Quem nos acusa destes crimes é porque está contra o Estado moçambicano. Todos aqueles que dentro do território moçambicano expressem alguma simpatia ou simples interrogações em relação a potenciais violações de direitos humanos são, digamos, um grupo de lesa-pátrias que não gosta do seu país e que estão sempre propensos em acolher as críticas que vêm do exterior. Num segundo momento, e em última análise prefigurando aquela estratégia do polícia bom e do polícia mau, o ministro Júlio Neto mostrou-se muito mais conciliatório, dizendo, e penso que andou muito bem, que está aberto a todos esses inquéritos sobre as violações dos direitos humanos e, portanto, não estando frontalmente contra que relatórios sobre direitos humanos sejam produzidos, mas mostrando-se cooperativo em relação a estas questões. Em termos práticos, é preciso também dizer, estão em curso várias ações, quer na Total, quer em relação a alguns governos, nomeadamente o governo britânico e o governo americano, e isto já aconteceu
já aconteceu no passado, sobretudo depois do Acordo Geral de Paz, que é treinar pessoas das Forças Armadas, ou no genérico Forças de Defesa e Segurança, em direito internacional humanitário. É preciso não esquecer que, muito recentemente, esteve em Moçambique o presidente do Comitê Internacional da Cruz Vermelha, que é uma organização que se preocupa muito com este tipo de questões. E mais, uma das características do CICV, que é a sigla do Comitê Internacional, é que, no habitual, não faz críticas aos governos, não publica relatórios. Eles preferem atuar na sombra, chamarem a atenção de quem devem chamar a atenção. Se têm evidências, essas evidências são transmitidas às partes envolvidas, porque eles têm este estatuto de neutralidade. Ora, o facto de revelarem qualquer coisa afeta o seu estatuto de neutralidade e afeta a capacidade de, no terreno, poderem influir sobre uma determinada situação. Uma das coisas que é muito cara ao Comitê Internacional da Cruz Vermelha, por exemplo, é, numa situação de conflito, poderem aceder aos dois lados do conflito. Ora, qualquer tomada de posição pública pode torná-los vulneráveis a críticas. Por exemplo, durante o conflito com a Renamo, só o facto de ser conhecido, não publicamente, mas em termos práticos, só o facto de ser conhecido que eles atingiam áreas da Renamo, isto já era considerado um grande crime de haver uma organização internacional que não é que atuava a favor dos guerrilheiros da Renamo, atingia as populações que viviam nas zonas da Renamo. Ora, a narrativa oficial é que não havia população da Renamo, havia pessoas que episodicamente eram raptadas, quando depois nós ficámos a saber que havia grandes comunidades que viviam nas áreas da Renamo, e essas pessoas, tal como os moçambicanos vivendo do lado governamental, também precisavam de assistência humanitária. Portanto, digamos que em termos mais privados, quer a nossa diplomacia, quer a Presidência da República, quer o Ministério da Defesa, perante evidências, perante pressões internacionais, sabem que têm que atuar de uma maneira mais flexível para darem resposta a este tipo de pressões internacionais. Em termos de consumo interno, funciona, digamos, a versão mais musculada. Propaganda, ataques àqueles que levantam a voz e, portanto, é preciso levantar esta grande bandeira da soberania e da mão externa, e afastando qualquer potencial crítica ao que poderá estar a acontecer em Cabo Delgado. Muito bem, Fernando Lima, vamos a um brevíssimo intervalo e voltamos a continuar a comentar este tema sobre Cabo Delgado. Caros ouvintes e telespectadores, estamos de volta à segunda e última parte dos pontos de Fernando Lima. Vamos continuar a olhar para Cabo Delgado. Fernando Lima, vimos aí alguns episódios em que as populações eram entrevistadas para fazerem comentários sobre o comportamento dos militares enquanto os militares estavam por perto. Fernando, é possível dizer outra coisa, senão há um bom entendimento? Claro. Ninguém entra numa prisão e pergunta a um preso à frente do seu carcereiro se está a ser maltratado dentro da prisão. É assim, que o exército ou que a estrutura governamental procure esta instrumentalização é perfeitamente normal. Agora, os jornalistas também são treinados para saberem enfrentar essas situações e, portanto, sabemos que não é possível
obter um testemunho confortável numa situação de stress ou numa situação de desconforto em relação à própria conjuntura. Mas também existem outro tipo de técnicas, que é contrabalançar esse tipo de declarações. Estão aqui estas declarações, estão aqui outro tipo de declarações em que as circunstâncias em que estas declarações foram obtidas são diferentes, e podemos filmar as pessoas de costas, podemos filmar as pessoas com as suas faces obliteradas. Portanto, há muitas maneiras de obter estas declarações. E quanto à questão das identidades, também me parece muito fraco este argumento de que as pessoas deveriam ter identidades. Quem é que vai revelar a sua identidade? Mesmo que alguém ingenuamente fosse revelar a identidade, o investigador é minha responsabilidade não colocar esta pessoa em situação de stress e de vulnerabilidade se eu revelar a sua identidade. Basta ver, por exemplo, nos jornais. Hoje, por causa da situação de perseguição e de pressão sobre os órgãos de informação, há claramente muito mais artigos que não são assinados. E as pressões exteriores ou as pressões ou as investigações, por exemplo, dos serviços de segurança ou de pessoas que fazem uns servicinhos para os serviços de segurança, é sempre saber, mas quem foi que escreveu? Portanto, nem sequer se está ali a discutir da veracidade das afirmações, de se o artigo é bom, se é mau, se é manipulado, se não tem qualidade, mas é sempre tentar saber quem é a pessoa que escreveu. Portanto, em relação a entrevistas de campo e a trabalhos de campo, o mesmo tipo de preocupação tem que existir, porque a pressão de ir sobre a pessoa que fez determinadas declarações é muito, por exemplo, em algumas situações de sevícias cometidas em Cabo Delgado, há testemunhas oculares. Ora, seria um tremendo erro e uma tremenda irresponsabilidade revelar os nomes das testemunhas oculares, porque sabemos que num espaço de horas elas estariam sob ameaça ou em risco da sua própria vida. Também ouvimos o vice-chefe do Estado-Maior, General Bertolino Capitinho, que disse que não foram contratadas empresas de mercenários. Há evidências claras que a DAG está lá. Aliás, a própria DAG posicionou-se em relação ao relatório da Amnistia Internacional. Bem, eu penso que o nosso vice-chefe de Estado-Maior tem que ter mais exposição a toda às tecnologias, às teorias de comunicação, ao próprio exercício da comunicação e da comunicação institucional. Muitas vezes as pessoas com estas fardas poderosas em cima pensam que tudo aquilo que eu digo é. Ora, não é bem verdade. Existe sempre a possibilidade do contraditório e existe sempre a possibilidade de haver evidências alternativas, como é o caso da DAG. Ora, a DAG já emitiu o seu próprio comunicado. Já foi revelada uma carta que a DAG escreveu ao secretário-geral das Nações Unidas, o Sr. António Guterres. A DAG fez o seu próprio vídeo das atividades tipo Woodstock, só que este é um Woodstock com balas e garrafas de gás e metralhadoras e aloetes, com a bandeira de Moçambique e as insígnias da polícia de Moçambique pelo meio. Existem fotografias que foram tiradas de um ângulo que mostram os helicópteros da DAG estacionados
tendo por fundo os prédios que estão à volta desta base da polícia de Moçambique na cidade de Pemba. E também existe uma muito conhecida entrevista de Lionel Dick sobre a guerra em Cabo Delgado e a sua análise sobre a própria guerra em Cabo Delgado. Para além disso, todos os dias a população lida com os helicópteros da DAG e eu deveria dizer, e daquilo que eu tenho conhecimento, ao contrário daquilo que escreve a Amnistia Internacional, não obstante eu ter conhecimento desses bombardeamentos que aconteceram, sobretudo na zona de Mocimba da Praia, que a população tem uma grande admiração pelos helicópteros da DAG, porque eles acham que os helicópteros têm feito um bom trabalho e são os helicópteros que têm prevenido que mais ataques dos insurgentes têm acontecido. Por outro lado, as pessoas que fogem do cativeiro bem, agora podemos dizer, pelo menos para os americanos isto é formal, desta cela do ISIS em Moçambique, parece que a maior preocupação deste grupo é fugir à detecção dos helicópteros e aos ataques dos helicópteros. Portanto, não há a mínima dúvida que a DAG está em território moçambicano. Agora, claro que o chefe de Estado-Maior sentiu-se confortável porque tem um Mi-8. O Mi-8 é um helicóptero russo de transporte, aliás, onde foram transportados os jornalistas, tripulado por pilotos moçambicanos, e, pelo menos, há um Mi-24, que é também um helicóptero russo, mas é um helicóptero bombardeiro, que também está ao serviço das Forças Armadas de Moçambique. Tanto quanto eu sei, ambos os helicópteros são fornecidos pela empresa sul-africana Paramount e as tripulações desses helicópteros são moçambicanos, sim, e foram treinados pela Paramount na zona de Polokwane, aqui na província de Limpopo, na África do Sul. Continuamos em Cabo Delgado. Os Estados Unidos declararam o ISIS Moçambique como um grupo terrorista. Fernando Lima, que mais valia tem para Moçambique esta declaração dos Estados Unidos? Eu penso que é importante, mas mais uma vez aqui há duas faces na mesma moeda e que é preciso dissecar. A declaração dos Estados Unidos tem implícita, digamos, uma simpatia do governo norte-americano por aquilo que está a acontecer no norte de Moçambique. Quando eu digo simpatia, no sentido de os Estados Unidos está contra os ataques terroristas em Moçambique, está contra aqueles que estão a perpetrar esses ataques no norte de Moçambique, declarou estas forças do terrorismo internacional. Logo, Moçambique, de maneira formal, e no passado nunca houve dúvidas sobre isso, Moçambique conta com mais um aliado estratégico e muito importante na luta contra o terrorismo em Cabo Delgado. Isto é muito importante, estrategicamente é de grande alcance. Agora, em termos práticos, há outras questões que é preciso confrontar. Moçambique sente-se confortável com esta definição ou não? Portanto, a definição de que isto é uma célula do Estado Islâmico pode ser acolhida na narrativa oficial moçambicana ou não. Esta narrativa do Estado Islâmico não causa fissuras internas, sobretudo no partido Frelimo, ou não? Ou é pacífico
admitir-se que o Estado Islâmico está a atuar em Moçambique. Uma terceira questão, ainda mais importante e ainda mais complicada. A declaração americana não é só de falar do senhor Abu Assir Hassan. Assir Hassan, que aparentemente é um tanzaniano, mas é para exercer pressão sobre cidadãos americanos que tiverem negócios com este senhor ou com esta organização e outros. Outros significa se há outros moçambicanos que têm ligações com o Estado Islâmico, com o senhor Abu Hassan. E ter essas ligações e, dadas as preocupações americanas que não se circunscrevem apenas ao terrorismo, mas também têm preocupações em relação ao tráfico de drogas e ao tráfico humano. E atenção, eu não estou, porque há pessoas que erroneamente tentam ligar o Estado Islâmico com drogas e com tráfico humano. Não, eu estou a separar as três questões, mas as outras duas questões, tráfico humano e drogas, são preocupações americanas. Se esta preocupação americana pode ou não colidir com uma abertura do Estado moçambicano para que se faça um ataque sem quartel ao tráfico de drogas em Moçambique, nomeadamente o acesso à costa de Moçambique dos traficantes de drogas que, aparentemente, e pelas evidências que temos acompanhado, deixaram de atuar em Cabo Delgado para passar a atuar na província de Nampula, nomeadamente na zona de Nacala e na zona de Angoche. Como aconteceu no passado com a polícia sul-africana, o Estado de Moçambique deu acesso à polícia sul-africana para vir a Moçambique capturar carros quentes, para vir a Moçambique detectar depósitos de munições feitos durante a guerra, e sabemos que em Moçambique houve oposição em relação a esse assunto. Diz-se que as duas apreensões ou os dois incidentes com correios de droga na Baía de Pemba teve a participação de serviços de informação dos Estados Unidos, ou seja, foi com a colaboração americana que ambos os barcos foram detectados e foram, digamos, entregues às autoridades de Moçambique como, digamos, uma evidência de que os Estados Unidos, se assim lhes for permitido, podem ser muito mais efetivos. Eu interpreto a atuação da Marinha Francesa no canal de Moçambique na captura de um outro do tráfico de drogas de um outro barco que circulava no canal de Moçambique dentro da mesma linha. Agora, estes são aspectos que Moçambique tem que decidir, e ao decidir sobre isso, claramente está a causar problemas a um determinado setor da economia subterrânea em Moçambique. Muito bem, Fernando Lima, vamos às mexidas das Forças Armadas. O Presidente exonerou o comandante do Exército e também o comandante da Força Aérea. Ainda não temos o chefe do Estado, o Maior-General. Como é que interpreta estas exonerações, também tendo em conta os movimentos do vice-chefe do Estado, Maior-General, o Sr. Bertolino de Capim, que tem estado ativo em Cabo Delgado? Parece muito simples e linear, e este é o tipo de situação que não exige leitura de bola de cristal. Antes de lembrar os nossos ouvintes e telespectadores que estamos a comentar esse assunto, ainda não há substitutos destes. Exatamente. E, portanto, eu penso que estas mexidas na chefia dos ramos das Forças Armadas têm que ver com
uma reestruturação que está em andamento e que, aliás, já foi alvo de análise e decisão no Conselho Nacional de Defesa e Segurança. Portanto, eventualmente, nas próximas horas, nos próximos dias, teremos o quadro completo da situação, nomeadamente a iminente nomeação do novo chefe de Estado-Maior das Forças Armadas e depois a recomposição da estrutura de chefia dos 3 ramos das Forças Armadas. Portanto, é este o meu enquadramento e a minha compreensão em relação, digamos, a este comunicado preliminar. É impensável a promoção do Bernardino Capetinho, tendo em conta as origens dele? Bem, há muita gente que acha que o Presidente da República, no âmbito de outras decisões que tomou recentemente, poderia fazê-lo. Mas, certamente que isto iria ou seria contrário a este pressuposto, sobretudo no seio das Forças Armadas, que nunca alguém da Renamo pode ter este tipo de pretensão, e estamos a 20 anos ou 25 anos muito mais do acordo geral de paz. Aliás, no próximo ano faremos 30 anos e até agora nunca tivemos um chefe de Estado-Maior proveniente da Renamo. Portanto, até agora, e do ponto de vista político, isto tem sido considerado uma heresia e, tanto quanto sabemos, as decisões, mesmo no ramo das Forças Armadas, que hoje, por definição, são apartidárias, não se tomam tendo em consideração sempre esta diferenciação. Vem das FPLM, vem da Renamo. Portanto, não é impossível, mas será muito difícil que Capetinho seja promovido a chefe de Estado-Maior. Vamos para o André Oliveira Matsangaíssa, que está também ativo em Maputo, deu uma conversa de imprensa, logo a seguir deu uma entrevista exclusiva ao semanário Savana. Pelo meio, Fernando Lima vai fazendo uma série de exigências que favorecem a junta. Uma das interpretações sugere que André Matsangaíssa está em Maputo para negociar em nome da junta militar e também de Mariano Nhongo. É esse entendimento que também tem? Bem, depois de ler a entrevista ao Savana, eu já tinha ouvido isto antes. Isto já tinha sido veiculado antes por alguns órgãos de informação, mas depois de ler a entrevista, mais convencido fiquei que ele não foi alguém que se rendeu ou foi capturado, saiu das matas exatamente com esta missão. Negociar esta passagem das matas para a vida civil, ou pelo menos sair da junta militar, do seu expoente de referência, que é o Sr. Mariano Nhongo. Toda a entrevista é feita nesse sentido de mostrar este desejo de que Mariano Nhongo eventualmente quer sair das matas. Há exigências em relação às próprias forças de defesa e segurança, nomeadamente as ações da polícia para se retirar de determinadas posições rápida, o testar das águas em relação ao tipo de benefícios que Mariano Nhongo e as pessoas que ainda estão nas matas podem ou não ter, o afastar de influências de pessoas importantes na Renamo que possam influir nas condições que as pessoas da junta militar possam ou não ter. Esta determinação em separar claramente o Presidente da República e o enviado do Secretário-Geral
das Nações Unidas, de qualquer assunto ou área menos clara, portanto, dando, digamos, um apoio tácito às iniciativas que Mirko Manzoni e Filipe Nyusi tomaram. Portanto, se isto não é uma negociação, se não estamos perante a antecâmara de uma negociação, digam-me o que é. E fala também da lei da amnistia, vai dando esses sinais. Sim, porque... Uma questão que eu queria colocar aí, Fernando Lima, este dilema, durante o tempo em que esteve na junta militar, houve ataques a alvos civis. Fala-se, ele propõe uma lei de amnistia. Onde anda a justiça aqui? Temos que pesar os custos e benefícios. Essa é uma boa questão. A senhora Beatriz Buchili tem este assunto em cima da sua secretária. Este assunto já foi aflorado na Procuradoria-Geral da República como uma preocupação dos elementos da junta. Aliás, as afirmações do André Matadi são uma evidência disso, mas preocupam outros intervenientes neste processo, e o drama aqui não se pode banalizar todo o exercício da concessão de amnistias, porque amanhã há outro grupo e há outro grupo que vai reivindicar uma amnistia. Também existem pessoas que perderam bens, que morreram, inclusivamente há um bebê que morreu num desses ataques, e os cidadãos, os seus familiares que perderam bens e que perderam familiares, têm todo o direito de reivindicar que a justiça seja feita. Portanto, é um assunto complexo, incontornável neste processo da extinção da junta militar e da integração plena dos homens que constituíram a junta militar. Muito bem, Fernando Lima, chegamos ao fim do nosso programa, onde comentamos sobre as dívidas ocultas. Fomos para Cabo Delgado, fechamos agora com as afirmações de André Oliveira Matadi Matsangaissa, o sobrinho do fundador da Renamo. Eu sou Francisco Carmona, André dos Santos e Leque Vilanculos encarregaram-se da parte técnica. Boa tarde, até de hoje há 7 dias.